Crescer em Portland, Oregon, na família Parker, deveria ter sido um privilégio. Pelo menos era isso que todos diziam. Meu pai, Richard Parker, era um empresário respeitado no ramo de construção civil. Minha mãe, Susan, dedicava-se a manter a imagem impecável da família perfeita americana. Tínhamos a casa grande no bairro nobre de West Hills, os carros importados na garagem, as festas de fim de ano que atraíam metade da vizinhança. Mas dentro daquelas paredes brancas e impecáveis, existia uma hierarquia silenciosa que me colocava sempre no último degrau. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Lauren, minha irmã mais velha, era a estrela que brilhava em todos os ambientes. Aos 32 anos, trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de tecnologia e cultivava uma presença nas redes sociais que fazia minha mãe transbordar de orgulho. Cada foto, cada post, cada conquista profissional era celebrada como se fosse um feito histórico. Meu irmão mais novo, Brandon, aos 28 anos, era o queridinho indiscutível. Jogador de beisebol na faculdade, mesmo nunca tendo chegado a nada profissionalmente, ele carregava o título de atleta da família, como se fosse uma medalha de ouro olímpica. Meu pai o via como a extensão dos sonhos que ele próprio nunca realizou. E eu? Eu era Amanda, a filha do meio, a enfermeira, a que acordava às 5 da manhã para cobrir turnos duplos no Providence Portland Medical Center, a que voltava para casa exausta, com os pés inchados e as costas doendo, apenas para ouvir comentários vagos sobre trabalho honesto, dito num tom que deixava claro que honesto não significava admirável. Lembro-me perfeitamente de uma tarde chuvosa de outubro, típica de Portland, quando cheguei em casa após um plantão de 16 horas. Eu havia ajudado a ressuscitar uma criança em parada cardíaca. Minhas mãos ainda tremiam da adrenalina, meu uniforme estava manchado, mas havia uma sensação de propósito que aquecia meu peito. Entrei pela porta da frente e encontrei toda a família reunida na sala de estar. Lauren estava mostrando fotos de uma campanha publicitária que sua equipe havia criado. Minha mãe segurava o iPad como se fosse uma relíquia sagrada. "Olhem que trabalho incrível", dizia Susan, os olhos brilhando. "Minha filha tem tanto talento, isso sim é fazer a diferença no mundo." Eu me aproximei, ainda vestindo o meu scrub azul hospitalar, e comentei, tentando fazer parte daquele momento. "Hoje eu ajudei a ressuscitar uma criança de 7 anos. O coração dela tinha parado, mas conseguimos trazê-la de volta." O silêncio foi constrangedor. Meu pai olhou brevemente para mim por cima do jornal e apenas assentiu. "Que bom, Amanda, é para isso que você é paga." Lauren revirou os olhos. "Isso é o seu trabalho, não é nenhuma conquista especial. Médicos e enfermeiros fazem isso todo dia." "Exatamente", completou Brandon, sem nem tirar os olhos do videogame. "Não é como ganhar uma competição de verdade ou criar algo original." Minha mãe apenas sorriu de forma vaga e voltou sua atenção para as fotos de Lauren. Fiquei ali, parada, invisível novamente, segurando a história que havia mudado a vida de uma família inteira, mas que para os meus não valia absolutamente nada. Subi para meu quarto, fechei a porta e chorei. Não pelas palavras, mas pela ausência delas, pela falta de interesse genuíno, pela sensação constante de que nada do que eu fizesse seria suficiente para ocupar um espaço real naquele núcleo familiar. Essa dinâmica não era nova, vinha se construindo há anos, tijolo por tijolo, indiferença por indiferença. Na escola, enquanto Lauren colecionava prêmios de liderança estudantil e Brandon era carregado nos ombros após jogos de beisebol, eu passava horas na biblioteca estudando para me tornar uma profissional competente. Trazia notas perfeitas para casa e ouvia apenas: "Esperado, você sempre foi estudiosa." Nunca houve celebração, nunca houve reconhecimento verdadeiro.
Era como se minha dedicação fosse uma obrigação silenciosa, enquanto qualquer migalha de esforço dos meus irmãos era transformada em banquete. Lembro quando me formei na enfermagem, aos 24 anos. A cerimônia de colação de grau aconteceu no início da tarde em um auditório lotado na Oregon Health and Science University. Eu estava radiante, vestindo o capel e a beca, carregando o diploma com as mãos trêmulas de emoção. Meus pais chegaram atrasados. Lauren não foi porque tinha uma reunião de trabalho importante demais para perder. Brandon estava de ressaca de uma festa na noite anterior e passou a cerimônia inteira bocejando. Quando tudo terminou e famílias inteiras se abraçavam em lágrimas ao redor, meu pai apertou minha mão formalmente e disse: "Parabéns, agora você já pode começar a se sustentar sozinha." Minha mãe beijou minha testa distraidamente e logo começou a falar sobre a próxima promoção que Lauren estava prestes a conseguir. 2 meses depois, Brandon desistiu da faculdade no último semestre, sem completar o curso de administração. Meus pais fizeram uma festa em casa para celebrar sua coragem de seguir seus próprios caminhos. Havia champanhe, canapés, amigos da família aplaudindo sua decisão. Eu servi bebidas durante a festa, vestindo um avental, invisível entre os convidados que celebravam o fracasso do meu irmão como se fosse uma vitória revolucionária. Mas o que realmente me quebrou não foram os grandes momentos, foram os pequenos, as microagressões diárias que se acumulavam como gotas d'água enchendo um copo até transbordar. Era minha mãe ligando para Lauren 3 vezes ao dia para saber como estava seu trabalho, mas passando semanas sem me mandar uma mensagem. Era meu pai oferecendo dinheiro para Brandon investir em si mesmo, enquanto eu pagava cada centavo do meu carro usado com o meu próprio salário. Era o dia de ação de graças em que minha família passou 2 horas discutindo a carreira de Lauren, meia hora falando sobre os planos vagos de Brandon, e quando eu mencionei que havia sido indicada para um prêmio de excelência no hospital, meu pai apenas comentou: "Isso é bom para o currículo, talvez você consiga um emprego melhor em algum hospital particular." Eu engoli cada palavra como se fosse veneno. Sorri quando devia chorar, acenei quando deveria ter gritado, porque em algum lugar profundo da minha alma eu ainda acreditava que se me esforçasse mais, se fosse mais paciente, se demonstrasse mais amor, eventualmente eles me veriam de verdade. Foi apenas anos depois, quando o Natal daquele ano fatídico se aproximou, que finalmente entendi. Pessoas que não querem ver você nunca enxergarão, não importa quanta luz você carregue. E foi nesse momento de clareza dolorosa que comecei a prestar atenção em algo que vinha fazendo automaticamente há anos. Eu financiava a felicidade daquela família sem que ninguém sequer percebesse. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Foi em uma noite fria de novembro, 3 anos antes daquele Natal fatídico, que comecei a perceber o padrão. Eu estava organizando meus extratos bancários no pequeno apartamento que alugava em South East Portland, um estúdio modesto a 20 minutos do hospital, quando os números começaram a contar uma história que eu tinha me recusado a ver. $800 transferidos para Lauren em março. Emergência com o carro, ela havia dito. 600 para Brandon em abril, porque estava temporariamente sem dinheiro até receber um pagamento freelance que nunca se materializou. 1.200 em junho para ajudar nas reformas da casa dos meus pais, uma contribuição familiar, que apenas eu e mais ninguém fizera. Meus dedos deslizavam pela tela do laptop, destacando cada transação, e a soma era sufocante. Em um único ano, eu havia emprestado mais de $12.000. Dinheiro que nunca voltou, dinheiro que nunca foi cobrado, dinheiro que desapareceu no buraco negro do privilégio alheio enquanto eu comia macarrão instantâneo no jantar para economizar. Fechei o computador com força, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era raiva ainda, era reconhecimento, o tipo de clareza brutal que dói mais do que qualquer insulto direto. Comecei a prestar mais atenção.
E quanto mais eu observava, mais a verdade se revelava em camadas cada vez mais perturbadoras. Lembro-me do aniversário de 45 anos da minha mãe, celebrado no Heathman Hotel, um dos restaurantes mais elegantes de Portland. A reserva havia sido feita para 12 pessoas, família nuclear, alguns tios, primos próximos. Lauren apareceu com um buquê de flores caríssimo e um discurso emocionado sobre nossa mãe maravilhosa. Brandon trouxe uma barraca de vinho francês que provavelmente custou $300. Todos aplaudiram, minha mãe chorou de emoção, fotos foram tiradas, posts foram feitos no Instagram com legendas sobre filhos abençoados e família unida. O que ninguém mencionou foi que eu paguei a conta inteira do jantar, $2.400 que saíram do meu cartão de crédito. Quando a conta chegou, Lauren estava no banheiro retocando a maquiagem. Brandon estava do lado de fora atendendo uma ligação urgente. Meu pai me olhou e simplesmente disse: "Você pode cuidar disso? Depois a gente acerta." Nunca acertamos. 3 semanas depois, quando mencionei discretamente o valor, minha mãe franziu a testa como se estivesse tentando se lembrar de algo distante. "Ah, sim, você sabe como as coisas andam apertadas, talvez no mês que vem." No mês seguinte, eles compraram um home theater novo para a sala, custou $4.000. Mas não era só dinheiro direto, era mais sutil, mais insidioso do que isso. Era eu pagando o presente de Natal coletivo para a avó paterna, um iPad que custou $600 embrulhado com um cartão assinado por todos. Com amor, Lauren, Brandon e Amanda. Lauren postou foto segurando o presente recebendo todos os elogios da família nos comentários. Era eu comprando os ingredientes para o dia de ação de graças, porque eu passava pelo supermercado no caminho do trabalho mesmo. $400 em peru, acompanhamentos, vinhos, dessertes. Minha mãe recebia os elogios pela festa maravilhosa, enquanto eu lavava a de louça sozinha na cozinha depois que todos iam embora. Era eu consertando o computador de Brandon quando quebrou, pagando $250 para um técnico porque ele não tinha como arcar com isso no momento. 2 semanas depois, ele comprou um PlayStation 5. Era eu financiando o enxoval do bebê da prima Sarah, porque Lauren organizou uma vaquinha familiar, mas esqueceu convenientemente de contribuir. Eu coloquei $500. Lauren colocou 50 e ainda reclamou que estava apertada no mês. A gota d'água que me fez despertar completamente aconteceu em um domingo de setembro. Eu estava de folga rara, deitada no sofá assistindo a um filme quando meu celular tocou. Era o Lauren, a voz embargada, dramática ao extremo. "Manda, eu preciso de você, é urgente." Meu coração disparou. Urgente na minha profissão significava vida ou morte. Levantei de um pulo. O que aconteceu? Alguém se machucou? Não é isso. Ela suspirou pesadamente, como se carregasse o peso do mundo. Eu preciso de $3.000 até amanhã. É uma oportunidade de investimento incrível que vai mudar minha vida, mas preciso agir rápido. Sentei-me processando. Lauren, $3.000? Eu não tenho isso disponível agora. Você não tem ou não quer me ajudar? A voz dela ficou áspera. Eu sempre posso contar com você, Amanda. Você é minha irmã. Essa frase, "você é minha irmã", usada apenas quando precisavam de algo. Respirei fundo. Eu preciso ver meu orçamento. Me dá um tempo. Tempo eu não tenho, ela explodiu. Esquece, eu sabia que você não ia me apoiar quando realmente importasse. Vou ter que pedir pro papai. Desligou antes que eu pudesse responder. 15 minutos depois, meu pai ligou. Amanda, sua irmã me disse que você se recusou a ajudá-la. Isso não é jeito de tratar família. Pai, eu não me recusei. Eu só disse que precisava verificar. Lauren está passando por um momento crucial na carreira. Essa oportunidade pode mudar tudo para ela. E você, que ganha um salário estável, não pode separar $3.000 para ajudar sua própria irmã? Eu ganho um salário estável. Como se meus plantões de 12 horas, meus turnos noturnos, meus fins de semana sacrificados fossem apenas um passatempo confortável. Eu vou ver o que posso fazer, murmurei, derrotada. Ótimo, transfere para ela até amanhã cedo.
Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto do meu apartamento minúsculo. O ventilador de teto girava lentamente, emitindo um rangido irritante que eu nunca tinha dinheiro para consertar porque cada centavo extra ia para emergências da minha família. Transferi os $3.000. Tive que usar o limite do cartão de crédito. Uma semana depois, Lauren postou fotos de uma viagem para Napa Valley com o namorado. Vinícolas, restaurantes estrelados, um hotel boutique com vista para os vinhedos. A legenda dizia: aproveitando a vida, trabalhe duro e se recompense. #vale a pena. #vida plena. Comentários choveram. Minha mãe foi uma das primeiras. Minha filha merece tudo de melhor, tão orgulhosa de você. Aquilo me partiu de uma forma que palavras não conseguem descrever. Naquela noite, criei uma planilha. Não por vingança, mas por necessidade de ver a verdade nua e crua diante dos meus olhos. Remontei 3 anos de transações. Cada empréstimo, cada emergência, cada vaquinha familiar, cada presente coletivo que só eu paguei, cada conta de restaurante que ficou comigo, cada favor financeiro que nunca foi retribuído. O total me deixou sem ar. $47.000. $47.000 que eu havia derramado naquela família ao longo de 3 anos, enquanto dirigia um Honda Civic 2008 com o para-choque amassado, enquanto adiava tratamentos dentários porque não tinha cobertura suficiente, enquanto comprava roupas em brechós porque meu orçamento não permitia mais. $47.000 que poderiam ter sido a entrada de um apartamento próprio, que poderiam ter sido investidos no meu futuro, que poderiam ter me dado a segurança financeira que eu nunca tive. Imprimi aquela planilha e guardei em uma pasta. Não disse nada a ninguém, mas algo havia mudado permanentemente dentro de mim. Comecei a observar com outros olhos e percebi que não era só questão financeira, era sobre crédito, reconhecimento, gratidão. No chá de bebê da prima Jennifer, fui eu quem organizou tudo. Reservei o espaço, contratei o buffet, escolhi a decoração, criei a lista de presentes. Lauren apareceu meia hora antes, tirou 50 fotos para o Instagram e postou: organizei o chá de bebê mais lindo para minha prima, tanto amor envolvido. 520 comentários elogiando a generosidade e criatividade dela. No aniversário surpresa de 60 anos do meu pai, passei 2 meses planejando cada detalhe. Contatei amigos antigos dele, reservei o salão, encomendei o bolo personalizado, criei um vídeo emocionante com fotos da vida dele. Na festa, quando meu pai discursou agradecendo, ele olhou diretamente para Brandon e disse: meu filho, você sempre soube como me fazer sentir especial. Obrigado por esta noite incrível. Brandon, que havia contribuído exatamente $0 e 0 esforço, acenou com humildade falsa enquanto todos aplaudiam. Eu estava no canto da sala, segurando uma taça de vinho, invisível mais uma vez. Foi ali, naquele exato momento, vendo meu irmão receber crédito pelo meu trabalho, pelo meu dinheiro, pela minha dedicação, que a decisão se solidificou dentro de mim. Não haveria mais confrontos, não haveria mais cobranças, não haveria mais tentativas de fazê-los enxergar. Eu simplesmente esperaria, observaria, documentaria, e quando o momento certo chegasse, quando eles estivessem tão confortavelmente acomodados na ilusão de superioridade que construíram às minhas custas, eu mostraria a verdade da única forma que pessoas assim conseguem entender, tirando o tapete que sempre esteve sob os seus pés. Um tapete que eu mesma havia tecido, fio a fio, centavo a centavo, sacrifício a sacrifício. E esse momento estava mais próximo do que qualquer um deles poderia imaginar. Os meses que seguiram aquela revelação brutal foram os mais estranhos da minha vida. Por fora nada mudou. Eu continuava sendo a Amanda de sempre, pontual nos almoços de domingo, presente nos eventos familiares, respondendo mensagens, cumprindo o papel que me designaram desde criança. Mas por dentro, algo fundamental havia se deslocado.
Eu não estava mais implorando por migalhas de reconhecimento. Estava observando, estudando, documentando cada movimento como uma cientista analisando um experimento de longo prazo. E quanto mais eu observava, mais eu via. Foi em dezembro daquele ano, exatamente 12 meses antes do Natal que mudaria tudo, que comecei a testar os limites. Minha mãe ligou em uma terça-feira de manhã, logo depois do meu turno da noite. Eu estava exausta, ainda de uniforme, com os olhos ardendo de sono. Atendi no segundo toque, como sempre fazia. Amanda, querida, preciso de um favor. Aquela frase, sempre aquela frase. O que foi, mãe? Lauren vai sediar um jantar importante na casa dela. Clientes potenciais, sabe como é. Ela está absolutamente sobrecarregada no trabalho e pediu se você poderia ajudar a preparar algumas coisas. Talvez fazer aquela sua lasanha que todos adoram e talvez uma desserta também. Respirei fundo. Mãe, eu acabei de sair de um plantão de 16 horas. Vou dormir agora e tenho outro turno amanhã às 6 da tarde. Silêncio desconfortável do outro lado. Bem, eu achei que você gostaria de ajudar sua irmã em um momento tão importante para a carreira dela. A voz carregava aquela decepção estudada, aquele tom que sempre me fazia ceder. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Sinto muito, mãe, não vou conseguir. Desliguei, antes que ela pudesse responder. Meu coração batia acelerado. Aquelas 4 palavras simples, não vou conseguir, pareciam ter peso de uma declaração de guerra. Deitei-me na cama esperando a tempestade de mensagens, ligações, talvez até uma visita surpresa do meu pai exigindo explicações. Nada aconteceu. Ninguém ligou de volta. Nenhuma mensagem dramática. Era como se minha recusa fosse tão insignificante que não merecia resposta. E isso, estranhamente, foi libertador. 2 semanas depois, era a véspera de Natal. A tradição da família Parker era que todos se reunissem na casa dos meus pais na manhã do dia 24 para decorar a árvore juntos, beber chocolate quente e trocar presentes entre nós antes da grande ceia no dia 25. Nos últimos 5 anos, fui eu quem comprou os presentes para todos. Gastava semanas escolhendo itens perfeitos, um relógio suíço para meu pai, que ele mencionou vagamente gostar, uma bolsa de grife para minha mãe, que ela viu em uma vitrine, gadgets tecnológicos caros para Lauren e Brandon. Embrulhava tudo com perfeição, adicionava cartões escritos à mão. E recebia, em troca, uma vela aromática de $10, um kit de sabonete genérico, uma vez, uma caneca com a frase "Melhor enfermeira do mundo", comprada em uma loja de conveniência. Naquele ano, decidi fazer um experimento. Comprei os presentes como sempre. Gastei aproximadamente $3.500. Cada item embrulhado com papel de presente premium, laços de seda, tag com nome escrito em caligrafia elegante. Mas dessa vez, fiz algo diferente. Colei discretamente um pequeno adesivo na parte interna de cada embrulho, onde ninguém veria a menos que estivesse procurando. Um adesivo com meu nome e a data. Também guardei todos os recibos em uma pasta separada. Cheguei na casa dos meus pais na manhã do dia 24 carregando uma sacola pesada de presentes. Lauren já estava lá, deitada no sofá mexendo no celular. Brandon estava na cozinha comendo restos do café da manhã. "Ah, chegou!" disse Lauren sem levantar os olhos da tela. "Coloca os presentes embaixo da árvore." Nenhum oi, nenhum como você está, apenas uma instrução. Coloquei os presentes cuidadosamente sob a árvore de 2,5 metros que minha mãe havia contratado decoradores para montar. Cada presente tinha um cartão com o nome do destinatário escrito por mim, mas nenhum indicava de quem era. Minha mãe entrou na sala secando as mãos em um pano de prato. "Que linda essa pilha de presentes! Nossa família é tão abençoada! Lauren, aqueles presentes que você trouxe ficaram lindos também." Olhei. Havia 3 embrulhos pequenos em papel dourado barato no canto. Reconheci o papel. Era do Dollar Tree,
loja de $1. Passamos a manhã decorando, o que significava Lauren postando fotos enquanto minha mãe e eu fazíamos o trabalho real. Brandon estava assistindo futebol na sala de TV, ocasionalmente gritando para o jogo. Quando chegou a hora de trocar presentes, sentamos em círculo como uma família de comercial de margarina. Lauren abriu o dela primeiro, uma bolsa Coach que ela tinha comentado querer meses atrás. Custou $800. "Ah, que linda!" ela exclamou, erguendo a bolsa. "Obrigada, família, vocês são os melhores." Família. Não obrigada, Amanda. Só família. Brandon abriu o dele, um smartwatch topo de linha, $650. Caraca, que irado! Ele imediatamente começou a mexer nas configurações. Sempre quis um desses. Valeu, galera! Galera. Meus pais abriram os deles. Meu pai ganhou um conjunto de tacos de golfe personalizado que ele mencionou uma vez. Minha mãe ganhou um spa day completo em um resort exclusivo de Vancouver, Washington. Ambos sorriram, agradeceram vagamente aos filhos e seguiram em frente. Então chegou minha vez. Lauren me entregou um embrulho pequeno e fino. Abri. Era um calendário genérico de 2024 com fotos de gatinhos. Custava provavelmente $3. Achei a sua cara. Você gosta de gatos, né? Eu não tinha gato. Nunca mencionei gostar particularmente de gatos. Brandon me deu uma caixa de chocolates que claramente tinha sido regift. Ainda tinha o cartão de outra pessoa colado embaixo, mal removido. Meus pais me deram um vale-presente de $50 para uma rede de restaurantes. Sorri, agradeci, guardei tudo. Por dentro anotei mentalmente: $3.500 gastos por mim, aproximadamente $60 recebidos no total. Mas o momento mais revelador veio depois, quando estávamos todos na cozinha limpando. Uma tia distante ligou para minha mãe parabenizá-la pelas festas. Coloquei no viva-voz sem querer e ouvi: "Susan, você sempre dá os presentes mais maravilhosos. Essa echarpe que você me deu ano passado ainda recebo elogios." Minha mãe, sem hesitar: "Ah, eu amo escolher presentes especiais para pessoas especiais." Essa echarpe tinha sido escolhida, comprada e embrulhada por mim. Minha mãe só entregou. Fiquei parada segurando uma pilha de pratos, processando. Não era só que eles não me agradeciam. Eles ativamente se apropriavam do meu trabalho, da minha generosidade, dos meus recursos e os transformavam em moeda social para si mesmos. Naquela noite, dirigi de volta para o meu apartamento em silêncio. A cidade estava linda, iluminada com decorações natalinas. Famílias caminhavam pelas ruas de mãos dadas. A rádio tocava "Have Yourself a Merry Christmas, Little." E eu me sentia completamente vazia. Mas não era uma vasilhão de tristeza, era uma vasilhão de clareza, como quando você finalmente remove uma venda dos olhos e percebe que estava tropeçando no escuro há anos. Cheguei em casa e abri meu notebook. Atualizei minha planilha com os gastos de Natal, adicionei fotos dos presentes que dei, cópias dos recibos, screenshots de conversas em que familiares agradeciam minha mãe por presentes que eu havia comprado. Criei uma pasta digital chamada Evidências e comecei a alimentá-la sistematicamente. Não era vingança que eu buscava, era justiça, era verdade, era o registro irrefutável de anos de exploração silenciosa. Nos meses seguintes, desenvolvi o que passei a chamar internamente de protocolo de observação. Quando Lauren pediu que eu pegasse o presente de aniversário dela para nossa mãe, já que você passa perto daquela loja mesmo, eu disse sim. Comprei, embrulhei, fotografei o recibo, documentei a conversa. Quando Brandon precisou de dinheiro para consertar o carro e meu pai sugeriu que eu emprestasse só dessa vez, transferi o valor. Salvei a confirmação da transferência, imprimi, arquivei. Quando minha mãe pediu que eu pagasse o almoço do Dia das Mães porque você tem cartão de crédito mais fácil, paguei. Guardei a nota fiscal. Cada transação documentada.
Paralelamente, comecei a fazer algo que nunca tinha feito: priorizar a mim mesma financeiramente. Abri uma conta poupança separada que minha família não sabia que existia. Cada centavo que sobrava, e agora sobrava mais porque comecei a dizer não com mais frequência, ia para lá. Comecei a frequentar uma terapeuta, doutora Ellen Morrison, uma mulher de 50 e poucos anos com consultório em Pearl District. Nas primeiras sessões eu só chorava, não conseguia formular frases completas. Amanda, ela me disse em nossa 5ª sessão, você está lamentando algo que nunca teve, e isso é válido. Lamentando o quê? Perguntei, confusa. Uma família que te vê, pais que te valorizam, irmãos que te respeitam. Você está de luto por um relacionamento familiar que deveria existir, mas nunca existiu de verdade. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela estava certa. Eu não estava triste pelo que estava perdendo, estava triste pelo que nunca tive. E perceber isso foi estranhamente libertador. O que eu faço com isso? Perguntei, limpando as lágrimas. Ela se inclinou ligeiramente para frente, com aquele olhar de quem vai dizer algo importante. Você decide se quer continuar sendo combustível para o ego deles ou se quer construir uma vida onde seu valor não depende da aprovação de pessoas incapazes de te enxergar. Saí daquela sessão com uma clareza cortante. Eu escolhi a segunda opção. Mas havia uma diferença entre me libertar silenciosamente e confrontar. Confrontos diretos com narcisistas, minha terapeuta explicou, raramente terminam bem. Eles distorcem, negam, invertem a culpa. Mostre, não fale, ela sugeriu. Quando chegar o momento, deixe as ações falarem. E foi assim que nasceu o plano. Não um plano de vingança elaborado, mas um plano simples e poderoso. No próximo Natal, quando eles esperassem a mesma Amanda de sempre curvada sobre o peso da generosidade não correspondida, eles encontrariam alguém completamente diferente. Alguém que finalmente entendeu que dar para quem não valoriza não é generosidade, é autodestruição. E eu estava prestes a parar de me destruir. A primavera chegou a Portland com suas cerejeiras floridas e o ar ainda fresco da manhã. Eu completei 31 anos em abril daquele ano, e pela primeira vez em décadas não esperei que minha família se lembrasse. E eles não se lembraram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum parabéns tardio com desculpas esfarrapadas. 3 dias depois do meu aniversário, Lauren postou no Instagram uma foto dela soprando velhinhas em um cupcake com a legenda: "Não é meu aniversário, mas estou celebrando a vida todos os dias, estrela." 42 comentários, minha mãe entre eles. "Você merece celebrar sempre, minha princesa." Eu olhei para aquilo do meu sofá, comendo sushi que havia pedido para mim mesma, e sorri. Não era um sorriso de dor, era um sorriso de confirmação. Cada ação deles, ou falta dela, era apenas mais uma prova que eu estava colecionando. Mas o que eles não sabiam é que enquanto me esqueciam, eu estava me transformando. Nos meses seguintes, algo mudou fundamentalmente na minha postura. Não foi dramático, foi molecular. Célula por célula, pensamento por pensamento, decisão por decisão. Comecei dizendo não com mais frequência, sem explicações elaboradas. Quando Brandon me mandou mensagem pedindo emprestados $500 para uma oportunidade de negócio, respondi apenas: "Não posso ajudar desta vez." Ele respondeu com 3 pontos de interrogação. Ignorei. 20 minutos depois, meu pai ligou. "Amanda, seu irmão está tentando empreender e você, que tem um emprego estável, não pode ajudá-lo com um valor tão pequeno?" "Pai, não é um valor pequeno para mim. E não posso." Silêncio chocado do outro lado. Desde quando você ficou tão egoísta?" A palavra ecoou. Egoísta. Por recusar dar dinheiro que eu mal tinha para alguém que nunca devolveu um centavo. "Talvez desde sempre. Só levei tempo para perceber." Desliguei. Meu coração batia rápido, mas não de medo, de poder. Era a sensação de finalmente ocupar meu próprio espaço, de não me curvar mais sob o peso de expectativas absurdas.
Brandon não falou comigo por 2 semanas. Quando finalmente o vi em um almoço de domingo, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Descobri depois, através de uma conversa que ouvi acidentalmente, que meu pai tinha dado o dinheiro. O padrão estava claro. Quando eu não servia mais, outra fonte era encontrada. Eu nunca havia sido indispensável, apenas conveniente. Em junho, aconteceu algo que solidificou completamente minha resolução. Fui promovida no hospital para supervisora de enfermagem da unidade de terapia intensiva. Era uma posição que eu vinha buscando há 3 anos. Significava mais responsabilidade, mas também um aumento salarial de 22% e reconhecimento profissional significativo. Liguei para minha mãe no dia que recebi a notícia, ainda flutuando de alegria. Mãe, você não vai acreditar, eu consegui a promoção. Que promoção, querida? Para supervisora da UTI, é uma posição incrível, eu vou liderar uma equipe de 15 enfermeiros e... Ah, que bom, Amanda! Olha, eu estou no meio de uma coisa aqui, podemos conversar depois? Claro, mãe, sem problemas. Depois, nunca chegou. 2 dias depois, Lauren postou que conseguiu um novo cliente para a empresa. A postagem tinha 2 parágrafos detalhados sobre a conquista, fotos dela no escritório, hashtag sobre mulher empreendedora e sucesso. Minha mãe compartilhou o post com a legenda: "Não caibo em mim de orgulho, minha filha é imparável." Eu olhei para aquilo e senti... nada. Recebi o convite oficial da minha mãe para o Natal via mensagem de grupo familiar. Natal na nossa casa como sempre, dia 25 às 18 horas. Traga presentes e bom humor. Lauren respondeu: "Estarei lá com o Josh, o namorado novo que ninguém tinha conhecido ainda. Brandon, contem comigo e com a cerveja." Eu apenas curti a mensagem, não escrevi nada. Minha mãe me ligou 2 horas depois. "Você vem, né? Não vai fazer como aqueles domingos que você sumiu." "Vou sim, mãe. Estarei lá." "Ótimo. E Amanda, você pode fazer aquela sua torta de nozes pecan? Todos adoram." Pausa. "Claro, mãe, pode deixar." Desliguei e sorri. Aquela seria a última torta de nozes pecan que eu faria para eles. Nas semanas que antecederam o Natal, ensaiei mentalmente o que faria. Conversei sobre isso em detalhes com a Dra. Morrison. "Você tem certeza disso?" ela perguntou. "Não há volta depois." "Eu sei", respondi, "e eu estou pronta." "Como você acha que eles vão reagir? Com raiva, negação, vão me chamar de louca, dramática, egoísta, vão inverter a narrativa e se fazer de vítimas. E você está preparada para isso?" Olhei pela janela do consultório. A chuva caía fina sobre a cidade. "Pela primeira vez na minha vida, Dra. Morrison, eu não me importo com a reação deles. Eu me importo com a minha paz." Ela sorriu. "Então você está pronta." A véspera de Natal chegou com neve rara em Portland. Os flocos caíam suaves, cobrindo a cidade com um manto branco que tornava tudo temporariamente bonito. Carreguei meu carro com os presentes embrulhados, também coloquei no porta-malas 2 sacolas grandes e resistentes, vazias. Dirigi até a casa dos meus pais ouvindo música clássica. Minha respiração estava calma, minhas mãos firmes no volante. Quando estacionei em frente àquela casa familiar, com suas luzes de Natal piscando na fachada e a fumaça saindo da chaminé, não senti nostalgia. Senti encerramento. Peguei os presentes, subi os degraus da entrada e toquei a campainha. Do outro lado da porta, risadas ecoavam. A família perfeita reunida. Quando a porta se abriu, minha mãe me recebeu com um sorriso. "Amanda, entre, querida. Você trouxe a torta?" "Trouxe sim, mãe." Entrei naquela casa pela última vez como a filha invisível, mas sairia como algo completamente diferente. A casa estava decorada com o exagero típico da minha mãe. Guirlandas pendiam de cada superfície possível, velas aromáticas de canela enchiam o ar com um perfume enjoativo,
e a árvore de Natal, uma enorme conífera de quase 3 metros, dominava a sala de estar, coberta de enfeites caros e luzes que piscavam em sequência programada. Lauren estava recostada no sofá de couro, taça de vinho tinto na mão, usando um vestido de festa que provavelmente custou mais do que o meu aluguel. Ao lado dela, Josh, o namorado novo, um homem de aparência genérica com suéter natalino brega e sorriso de quem estava tentando impressionar. Brandon estava na poltrona, já visivelmente alterado pela terceira cerveja, rindo alto de algo no celular. Meu pai estava em pé perto da lareira, copo de uísque na mão, com aquela postura de patriarca que sempre assumia durante as festividades. Amanda! Anunciou minha chegada como se fosse uma atração secundária. Pessoal, ela trouxe a torta. Lauren ergueu a taça ironicamente. A famosa torta. Pelo menos você serve para alguma coisa, maninha. Risadas ecoaram. Leves, casuais, cruéis. Sorri e coloquei a torta na mesa da cozinha. Feliz Natal para vocês também. Voltei ao carro e trouxe os presentes. A pilha era impressionante. 5 caixas grandes, todas embrulhadas impecavelmente. Coloquei cada uma sob a árvore com cuidado. Nossa, Amanda, disse minha mãe, com os olhos brilhando. Você exagerou esse ano. Só queria fazer algo especial, respondi, mantendo o tom neutro. O jantar começou às 7 horas em ponto. A mesa estava posta com a porcelana de família, taças de cristal, guardanapos de linho. Minha mãe havia preparado um peru assado monumental, acompanhamentos elaborados, vinhos caros. Ou melhor, ela havia supervisionado enquanto uma empresa de catering fazia tudo. Mas nas fotos que ela postaria depois, pareceria que havia passado dias cozinhando. Sentamos para comer. Eu fiquei na ponta da mesa, o assento menos privilegiado, de frente para a parede, enquanto todos tinham visão da árvore e da lareira. As conversas giravam em torno das conquistas de Lauren e Brandon, como sempre. Josh, minha mãe se virou para o namorado da minha irmã. Lauren nos contou que você trabalha em uma startup de tecnologia. Deve ser tão emocionante. Josh, claramente confortável sendo o centro das atenções, começou a falar sobre sua empresa, usando jargões que soavam impressionantes, mas significavam pouco. Todos ouviam atentos, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno. Quando ele terminou, meu pai ergueu a taça. A empreendedores e visionários, é isso que esse país precisa. Brandon aproveitou a deixa. Falando nisso, pai, lembra daquele projeto que mencionei? O aplicativo de fitness personalizado? Ah, sim, meu pai se animou. Como está indo? Bem, ainda estou na fase de planejamento, mas o conceito é sólido. Só preciso de um investimento inicial para contratar desenvolvedores. Minha mãe já estava assentando. Vamos ajudar, querido. Meu pai e eu acreditamos em você. 15 minutos de conversa sobre um aplicativo que nunca sairia do papel. Elogios, encorajamento, promessas de suporte financeiro. Então, minha mãe se virou para mim quase como quem se lembra de um detalhe esquecido. E você, Amanda, como está o hospital? Está bem, estamos com bastante movimento na UTI por causa da gripe sazonal, mas a equipe está... Deve ser estressante, Lauren me interrompeu, com um tom que fingia empatia, mas destilava condescendência. Lidar com doentes o tempo todo, não sei como você aguenta. É meu trabalho, respondi simplesmente. Um trabalho nobre, disse Josh, tentando ser educado. Vocês, profissionais de saúde, são heróis. Brandon bufou. Herói é quem arrisca algo. Ela só recebe um salário no fim do mês como qualquer outro. Brandon tem razão, meu pai concordou, cortando o peru. É um emprego como qualquer outro, respeitável, mas não excepcional. Mastiguei minha comida em silêncio. Cada palavra era uma conta sendo adicionada ao total. A conversa fluiu para outros assuntos. As reformas que meus pais planejavam fazer na casa, a viagem que Lauren e Josh estavam programando para Cancún, o carro novo que Brandon queria comprar.
Ninguém perguntou sobre minha promoção, ninguém quis saber dos desafios que enfrentei no trabalho, ninguém demonstrou o menor interesse pela minha vida. Eu era apenas a plateia obrigatória, a testemunha silenciosa das conquistas alheias. Terminamos o jantar e nos movemos para a sala de estar. Minha mãe serviu café e sobremesas. A torta que eu trouxe foi devorada com elogios efusivos sobre como Amanda cozinha bem, mas nenhum agradecimento direto a mim. Então chegou o momento da troca de presentes. Vamos começar, minha mãe anunciou animada, sentando-se perto da árvore como uma criança. Lauren distribuiu os presentes que havia trazido, 3 caixinhas pequenas embrulhadas em papel barato. Para minha mãe, uma vela aromática. Para meu pai, uma caneca com a frase "Melhor pai do mundo". Para Brandon, um chaveiro de cervejaria local. Cada presente custou no máximo $15. Que amor! Minha mãe exclamou, abraçando a filha. Tão pensada, tão delicada. Brandon não trouxe presente para ninguém. Ah, galera, desculpa, tava quebrado esse mês, mas o pensamento é o que conta, né? Claro, filho, meu pai sorriu. Você não precisa nos dar nada, sua presença já é presente suficiente. Então chegou minha vez. Comecei distribuindo as caixas que havia trazido. Para meu pai, o relógio suíço. Para minha mãe, a bolsa de grife. Para Lauren, o tablet. Para Brandon, o equipamento de ginástica completo. Cada presente foi aberto com exclamações de surpresa e alegria. Amanda, isso deve ter custado uma fortuna! Minha mãe segurava a bolsa como se fosse uma criança. Sério, mana, você arrasou! Brandon admirava as halteres ajustáveis que havia pedido. Lauren, pela primeira vez na noite, parecia genuinamente impressionada com o tablet de última geração. Uau, obrigada! Mas antes que pudessem dizer mais algo, meu pai levantou a taça de uísque, chamando a atenção. Já que estamos todos aqui reunidos nesta noite especial, gostaria de fazer um anúncio. O ambiente silenciou. Todos os olhos se voltaram para ele. Sua mãe e eu conversamos muito sobre o futuro da família, sobre herança, sobre legado. Ele pausou dramaticamente. Decidimos fazer algumas mudanças importantes no nosso testamento. Meu estômago se contraiu, mas mantive a expressão neutra. Lauren e Brandon receberão a casa, os investimentos e a maior parte dos bens. Vocês demonstraram ambição, visão de futuro, vocês merecem ser recompensados. Lauren sorriu, Brandon ergueu a cerveja em comemoração. E quanto a você, Amanda, meu pai me encarou com aquele olhar que sempre me fez sentir pequena. Você receberá uma quantia simbólica. Afinal, você tem seu emprego, seu salário estável, você não precisa de mais do que isso. As palavras caíram sobre mim como blocos de concreto. Minha mãe completou com um sorriso que tentava parecer gentil. É justo, querida, você entende, né? Seus irmãos precisam de mais suporte. Você sempre foi mais independente. Independente. Código para você nunca pediu nossa ajuda porque aprendeu que nunca receberia. Respirei fundo. Entendo. Ótimo, meu pai bateu palmas. Agora podemos curtir a noite sem peso na consciência. Foi quando Lauren, já visivelmente embriagada pelo vinho, se inclinou para frente com um sorriso maldoso. Sabe, já que estamos sendo honestos aqui, posso falar uma coisa, Amanda? Olhei para ela, esperando. Você nunca realmente contribuiu com nada nessa família. Ela gesticulou vagamente. Tipo, você aparece, você existe, mas você nunca fez nada de relevante. Nunca trouxe orgulho, nunca fez diferença. Você é tipo, só está aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Brandon riu desconfortavelmente. Lauren, vai com calma no vinho. Mas ela continuou, a língua solta pela bebida. Não, deixa eu terminar. A gente todos pensa isso. Ninguém tem coragem de falar. Mas é Natal, é hora de verdades. Amanda, você é tipo o móvel da família. Está ali, mas ninguém realmente nota. Josh tentou puxá-la de volta para o sofá. Amor, talvez não seja... É verdade, ela insistiu, se levantando desajeitadamente.
Olha esses presentes que você trouxe. É sempre assim, você tenta compensar sendo útil, mas isso não muda o fato de que você é tipo mediana em tudo. Minha mãe deu uma risada nervosa. Lauren, querida, acho que você bebeu demais. Eu bebi a quantidade certa para finalmente falar o que todos pensamos, apontou para mim. Você trabalha em um emprego comum, vive em um apartamento comum, tem uma vida comum, e a gente aceita você aqui por obrigação familiar, mas vamos ser realistas, se não fôssemos parentes, ninguém aqui escolheria te ter por perto. As palavras cortaram o ar como lâminas. Meu pai não a contradisse. Brandon desviou o olhar. Minha mãe apenas olhava para o colo, fingindo desconforto, mas não defendeu. O silêncio deles era mais alto do que qualquer concordância verbal. Levantei-me lentamente. Meu coração batia com força, mas minha voz saiu calma, controlada. Sabe, Lauren, obrigada pela honestidade. Ela piscou, surpresa que eu não estivesse chorando ou saindo correndo. Já que estamos na hora das verdades, eu também tenho algumas coisas para dizer. Caminhei até a árvore de Natal e peguei o presente que havia dado ao meu pai. Esse relógio aqui, $950. Eu paguei. Peguei a bolsa de minha mãe. Essa bolsa, $1.200. Eu paguei. O tablet de Lauren, $700. Eu paguei. O equipamento de Brandon, $800. Eu paguei. Coloquei todos os presentes no centro da sala. Na verdade, continuei, abrindo a pasta de documentos que havia trazido. Nos últimos 5 anos, eu paguei praticamente tudo nesta família. Abri a pasta e comecei a ler. Natal de 2019. $3.500 em presentes. Todos comprados por mim, crédito tomado por todos vocês. Aniversários de 2020. $2.000 em festas, decorações e presentes. Eu organizei e paguei. Vocês postaram as fotos. Almoço do Dia das Mães 2021. $600. Eu paguei a conta. Mamãe, você recebeu os elogios. Empréstimos para Brandon. $12.000 ao longo de 3 anos. 0 reembolsado. Empréstimos para Lauren. $8.500. 0 reembolsado. Minha voz não tremeu. Não gritei. Apenas li, item por item, recibo por recibo. As expressões ao redor da sala mudaram de confusão para desconforto, de desconforto para negação. Isso é ridículo, meu pai finalmente falou. Você está inventando coisas. Joguei as cópias dos recibos sobre a mesa de centro, centenas de páginas, cada transação, cada presente, cada conta. $63.000, falei. Foi o quanto eu contribuí nos últimos 5 anos. Então, quando você diz, Lauren, que eu nunca contribuí com nada, você está tecnicamente errada. Eu contribuí com mais do que todos vocês juntos. O silêncio agora era absoluto. E sabe o que é engraçado? Continuei, pegando as sacolas vazias que havia trazido. Vocês nem perceberam. Vocês aceitaram tudo como se fosse obrigação minha, como se eu devesse isso a vocês. Comecei a recolher os presentes, colocando cada um nas sacolas. O que você está fazendo? Minha mãe perguntou, a voz finalmente mostrando pânico. Estou pegando de volta cada presente que eu paguei, porque como Lauren tão gentilmente apontou, eu não contribuo com nada. Então, por que deixar coisas que não têm valor? Você não pode fazer isso. Brandon se levantou. Posso sim, eu tenho os recibos. Cada item aqui foi comprado com meu dinheiro, e agora eu estou exercendo o meu direito de revogá-los. Terminei de recolher tudo. As sacolas estavam pesadas. Olhei para cada um deles. Meu pai, vermelho de raiva silenciosa, minha mãe, pálida de choque, Lauren sóbria repentinamente, Brandon perdido, sem saber como reagir. Vocês queriam honestidade? Aqui está. Eu passei 31 anos tentando ser vista por vocês. 31 anos me esvaziando para encher o ego de cada um. E hoje, eu finalmente entendi que não importa o quanto eu dê, vocês nunca me verão como algo além de útil. Caminhei em direção à porta, carregando as sacolas. Então, a partir de agora, eu não dou mais nada. Nem dinheiro, nem tempo, nem presença.
Minha mãe começou a chorar. Amanda, você está sendo dramática. Não, mãe. Dramático é passar 3 décadas me desprezando e esperar que eu continue aceitando. Eu só tô sendo honesta, como Lauren sugeriu. Abri a porta. O ar frio da noite entrou trazendo alguns flocos de neve, as luzes de Natal das casas piscando como testemunhas silenciosas da minha libertação. Meu celular começou a vibrar incessantemente no banco do passageiro, mensagem após mensagem, ligação após ligação. Desliguei completamente o aparelho. Cheguei no meu apartamento por volta das 10 da noite. Subi com as 2 sacolas pesadas, tranquei a porta atrás de mim e, finalmente, no silêncio do meu próprio espaço, deixei o peso de tudo cair sobre mim. Mas não eram lágrimas de tristeza que escorriam pelo meu rosto, eram lágrimas de alívio, de liberação, como se eu tivesse carregado correntes invisíveis por décadas e finalmente alguém as tivesse cortado. Coloquei os presentes sobre a mesa da sala e os olhei. Cada item representava anos de negação, de ser invisível, de ser usada. Peguei meu laptop e fotografei cada um, adicionando as evidências que já havia compilado. Então fiz algo que nunca imaginei fazer. Liguei o celular novamente, mas apenas para enviar uma única mensagem no grupo da família. Qualquer tentativa de contato será ignorada. Precisam de algo? Contratem. Precisam de dinheiro? Trabalhem. Precisam de presença? Procurem uns aos outros. Eu não estou mais disponível. E saí do grupo. Bloqueei o número de cada um deles. Lauren, Brandon, meu pai, minha mãe. Cada contato deletado, cada conexão cortada como uma cirurgia necessária para remover um tumor. Abri uma garrafa de vinho que havia comprado para mim mesma semanas antes, coloquei uma playlist de jazz suave e sentei no sofá. Pela primeira vez em incontáveis natais, passei a noite fazendo exatamente o que eu queria, lendo um livro que estava na minha lista há meses, comendo a comida que eu gostava, existindo no meu próprio ritmo. E foi a melhor noite de Natal da minha vida. Os dias seguintes foram uma mistura de paz e tempestade distante. Mantive o celular desligado por 3 dias completos. Quando finalmente o liguei, havia 80 mensagens e 40 ligações perdidas. Minha mãe havia mandado 27 mensagens, progredindo de súplicas a acusações. Amanda, por favor, vamos conversar como adultos. Você está magoando toda a família com essa atitude infantil. Seu pai está furioso, você precisa se desculpar. Você sempre foi dramática, mas isso passou dos limites. Se você não responder, vamos até aí. Lauren oscilava entre falsa preocupação e raiva pura. Manda, desculpa se falei algo que te ofendeu, vamos resolver isso? Sério, você vai mesmo fazer esse drama todo por causa de um comentário? Você está sendo ridícula. Aqueles presentes foram dados de coração. Devolva minhas coisas ou eu chamo a polícia. Brandon foi mais direto. Você pirou completamente. Todo mundo aqui acha que você está tendo um surto. Quando você voltar ao normal, a gente conversa. Meu pai enviou apenas 2 mensagens, ambas em tom de ordem. Amanda, você tem 24 horas para devolver os presentes e se desculpar com sua mãe. Seu comportamento é inaceitável e terá consequências. Li tudo com um distanciamento clínico, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Não senti raiva. Não senti culpa. Apenas nada. Respondi com uma mensagem única para cada um. Todas as tentativas de contato serão ignoradas. Precisam resolver algo legal? Falem com seus advogados. Fora isso, não há nada a discutir. 3 dias depois do Natal, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu instinto, atendi. Amanda, oi, desculpa ligar. Sei que você não quer falar com a Lauren, mas eu só queria dizer uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Eu terminei com ela ontem. Aquilo me pegou de surpresa. Por quê? Porque depois daquela noite eu vi quem ela realmente é. Sua voz soava cansada. No dia seguinte, ela passou horas no telefone com sua mãe inventando uma versão da história onde você era a vilã, onde você tinha roubado os presentes,
onde você sempre foi problemática e instável. Suspirei, não me surpreende. Mas o pior, ele continuou, é que enquanto ela falava eu comecei a lembrar de coisas, como ela nunca pagava quando saíamos, sempre esperando que eu cobrisse, como falava mal de você nas costas, mas pedia dinheiro emprestado quando precisava, como tratava garçons e funcionários de loja. Ele pausou. Você fez a coisa certa, Amanda. Eu sei que não me conhece e minha opinião não importa, mas você fez a coisa certa. Agradeci e desliguei. Aquela ligação foi uma confirmação inesperada de que eu não estava louca, que minha percepção estava correta. Janeiro chegou frio e claro. Voltei ao trabalho energizada, mais focada do que nunca. Sem o dreno constante de energia emocional e financeira que minha família representava, descobri que tinha mais de mim para dar ao trabalho que realmente importava. Minha equipe na UTI noturna notou a mudança. Amanda, você tá diferente, comentou Sarah, uma das enfermeiras veteranas. Mais leve, sei lá. Fiz uma limpeza, respondi sorrindo. Removi algumas toxinas da minha vida. Família? Perguntou com aquele olhar de quem já passou por algo similar. Como você adivinhou? Ela sorriu com compreensão. Porque eu fiz o mesmo há 5 anos, melhor decisão da minha vida. Descobri que não estava sozinha. Conversas com colegas revelaram que muitos tinham histórias similares de famílias disfuncionais, de serem o bode expiatório, de finalmente cortar laços tóxicos. Era libertador saber que eu não era uma exceção monstruosa. Era apenas mais uma pessoa que escolheu priorizar sua saúde mental sobre obrigações familiares destrutivas. Em janeiro, aconteceu algo inesperado. Recebi um e-mail formal do escritório de advocacia dos meus pais. Abri esperando ameaças legais sobre os presentes. Em vez disso, era uma notificação de que eu havia sido completamente removida do testamento. Nenhuma herança, nenhuma menção, como se eu nunca tivesse existido. Li o documento sentada na minha mesa de trabalho durante o intervalo de almoço. E então comecei a rir. Rir de verdade, alto, até as lágrimas escorrerem. Porque eles acharam que aquilo me feriria, que a ameaça de deserdação me faria rastejar de volta implorando perdão. Não perceberam que, ao me remover oficialmente, eles me deram o maior presente possível, liberdade completa. Não havia mais nem mesmo a ilusão de que um dia, talvez, as coisas mudariam. Não haveria herança futura me prendendo a falsas esperanças. Eu estava completamente livre. Respondi ao advogado com uma linha. Recebido e aceito. Nenhuma contestação será feita. Com o dinheiro que normalmente gastaria sustentando minha família, comecei a investir seriamente em mim mesma. Paguei todas as minhas dívidas, cada cartão de crédito que havia usado para emergências deles zerado, cada empréstimo estudantil liquidado. Abri uma conta de investimentos e comecei a construir um futuro financeiro real. Em 6 meses, economizei mais do que havia economizado nos últimos 5 anos juntos. Comprei um carro novo, nada extravagante, mas confiável, seguro, meu, financiado pelo meu trabalho, não pela caridade forçada. Me inscrevi em cursos de especialização que sempre quis fazer, mas nunca tinha dinheiro. Comecei mestrado em administração de saúde. Viajei, sozinha, para lugares que sempre quis conhecer. Seattle, São Francisco, Vancouver, pequenas viagens de fim de semana que me enchiam de vida. Fiz terapia consistentemente. A doutora Morrison me ajudou a processar não só a ruptura familiar, mas décadas de trauma acumulado. Você está de luto, ela me disse em uma sessão. Não pela família que perdeu, mas pela família que nunca teve. Como eu supero isso? Perguntei. Construindo uma nova família, uma família escolhida, pessoas que te veem, te valorizam, te escolhem de volta. E foi o que fiz. Aprofundei amizades com colegas de trabalho, jantares, passeios, conversas verdadeiras. Descobri que tinha pessoas à minha volta que genuinamente se importavam. Eu só nunca tinha energia para perceber porque estava ocupada demais servindo quem não merecia. Entrei num clube de leitura. Comecei aulas de cerâmica.
voluntariei em uma clínica comunitária aos sábados. Minha vida, que por tanto tempo girou no eixo doentio da aprovação familiar, começou a girar em torno de mim mesma, dos meus interesses, das minhas paixões, das minhas escolhas. Foi em junho, 6 meses após aquele Natal fatídico, que recebi uma mensagem de um número desconhecido. Amanda, aqui é a tia Margaret. Sei que você cortou contato com sua família, mas precisava te dizer algo. Tia Margaret era a irmã da minha mãe, alguém que sempre foi periférica nas reuniões familiares. Sua mãe me ligou ontem chorando. Parece que eles estão com problemas financeiros sérios. Seu pai fez alguns investimentos ruins e perdeu muito dinheiro. Eles queriam que você ajudasse novamente. Meu estômago se revirou, mas não de culpa, de validação. Eu disse a ela que você não devia nada a eles e que ela deveria ter pensado nisso antes de tratar você como lixo por toda a vida. Só queria que você soubesse que você não está sozinha. Algumas de nós vimos como te tratavam, e algumas de nós aplaudimos quando você finalmente saiu. Respondi apenas, obrigada por me contar, mas minha resposta continua sendo não. A tentativa de aproximação não parou ali. Nas semanas seguintes, primos distantes, amigos da família, até vizinhos antigos entraram em contato com mensagens inocentes, tentando abrir canal de comunicação. Todos foram educadamente ignorados ou bloqueados. Porque eu aprendi algo fundamental. Pessoas que respeitam limites não precisam ser bloqueadas. Elas simplesmente respeitam. Em dezembro daquele ano, um ano exato após o Natal da ruptura, acordei no dia 25 em meu novo apartamento, um lugar maior, mais bonito, que consegui alugar com a estabilidade financeira recém-conquistada. Não havia árvore de Natal elaborada, apenas um pequeno pinheiro na mesa lateral decorado com enfeites que eu mesma escolhi. Não havia presentes caros empilhados, apenas alguns itens pequenos que comprei para mim, um livro novo, um kit de cuidados pessoais, um cachecol macio. Passei o dia cozinhando para mim mesma, nada de torta de nozes pecan. Fiz o que eu queria: lasanha vegetariana, salada grega, tiramisu. À noite, Sara e 2 outros colegas de trabalho vieram jantar. Rimos, bebemos vinho, jogamos jogos de tabuleiro até tarde. Quando todos foram embora e fiquei sozinha, olhei pela janela para a cidade iluminada e senti algo que não sentia há anos: paz completa. Meu celular tocou. Número privado. Atendi, contra meu julgamento. Amanda? Era a voz da minha mãe, mas quebrada, envelhecida. Só queria dizer: Feliz Natal. Fiquei em silêncio. Eu sei que você não quer falar com a gente, mas é Natal, e você é minha filha, e eu... Mãe, a interrompi suavemente. Eu desejo que você seja feliz, de verdade, mas essa ligação não muda nada. Eu segui em frente. Você não pode simplesmente desistir da sua família. Sorri tristemente. Eu não desisti, mãe. Vocês desistiram de mim há muito tempo. Eu só parei de fingir que não era assim. Desliguei. E dessa vez, foi definitivo. Hoje, quase 2 anos após aquele Natal, sou supervisora sênior do hospital. Moro sozinha e amo cada centímetro do meu espaço. Tenho uma poupança saudável, viajo regularmente, tenho amigos verdadeiros que me veem, me ouvem, me valorizam. Encontro minha terapeuta uma vez por mês apenas para manutenção. As feridas cicatrizaram, deixando marcas, mas não mais dor constante. Às vezes, em dias aleatórios, penso na minha antiga família. Me pergunto como estão, se aprenderam algo, se mudaram. Mas essas perguntas não vêm acompanhadas de desejo de reconciliação. Vêm de curiosidade distante, como quem se pergunta sobre personagens de um livro que leu há muito tempo. A verdade que aprendi e que compartilho com qualquer pessoa enfrentando dinâmicas familiares similares é esta: você não deve lealdade eterna a pessoas que te tratam como descartável. Família não é só sangue, é respeito, é reciprocidade, é ver e ser visto.
E quando essas coisas não existem, não é egoísmo partir, é sobrevivência. Naquela noite de Natal, quando saí daquela casa carregando os presentes que eu havia pago, eu não estava pegando coisas de volta. Estava pegando minha dignidade de volta, meu valor de volta, minha vida de volta. E essa foi a verdadeira herança que construí para mim mesma. A coragem de escolher minha própria paz sobre a aprovação de quem nunca me mereceu.